Por que os pais de hoje não conseguem ser respeitados? Os pais vão trabalhar em busca de um padrão de vida cada vez mais difícil de ser mantido pela classe média, em que você tem que pagar escola, plano de saúde, né? Então, você volta para casa com culpa. Então, como os pais voltam para casa com culpa, eles voltam mesmo que querendo comprar o afeto dos filhos, né? Então, eles voltam tentando seduzi-los e não impor-se a eles. E aí tem uma outra ideia muito infantil, que é de ser amigo dos filhos. Não, eu vou ser amigo dos meus filhos. Uma coisa é nós termos uma geração como a de hoje em que eu tenho um diálogo melhor com os filhos do que os nossos pais tiveram conosco. Isso é bem-vindo, isso é necessário, isso é um ganho. Agora, sair da posição de pai e de mãe para de amiguinho é uma perda, porque você sai de uma posição superior e que não tem outra pessoa que possa lhe substituir para uma posição que todo mundo ocupa. Então, quando ele tem raiva de um amiguinho do colégio, o que ele faz? Não vou falar mais com você. Mas pai e mãe não é bem assim. Pai e mãe é pai e mãe, e essa perda de hierarquia, ou seja, ela fragiliza a relação. Você já disse que adolescentes não conseguem oferecer amor como os pais imaginam. Então me explica, é preciso maturidade para saber amar? É preciso maturidade. O amor é um sentimento muito nobre. Na escala dos afetos, é o mais nobre dos sentimentos. E para que ele aconteça, ele precisa de algumas coisas anteriores a ele. Né? Tanto que eu uso o exemplo da matemática. Se somente se tais coisas acontecerem, o resultado final vai ser esse. Então, para eu amar alguém, eu preciso, antes desse sentimento, respeitar e admirar. Eu só amo aquele a quem eu admiro e respeito. Porque é impossível amar alguém que eu não respeito e admiro. Então, os pais do passado, eles não tinham nenhuma preocupação em perguntar aos filhos se eles eram amados. Eu não lembro de um pai e uma mãe, minha mãe, você me ama, uma coisa bem infantil, como se fosse carente, querendo conquistar um espaço no coração daquela criatura. Não havia essa pergunta, mas nunca se abriu mão do respeito. Então, quando o pai e a mãe do passado construíam o respeito, eles terminavam conseguindo o amor. Ou seja, eles nunca perguntaram se eram amados, mas jamais abriram mão de ser respeitados e ao final conseguiram o amor e o respeito. Os pais, hoje em dia, muitos inseguros, se perguntam se os filhos os amam, mas não se fazem respeitar nem admirar-se, nem que os filhos tenham admiração por eles. Logo, no final, não conseguem nem o amor, nem a admiração, nem o respeito. Então, eu preciso primeiro conquistar o respeito, e para isso eu tenho que ser pai e mãe, e jamais amiguinho, né? Escutar os filhos. Os pais hoje escutam os filhos. Que bom, antigamente não se escutava. Escutar filho é diferente de obedecer filho. Entende? Eu tenho que escutar meus filhos. Isso não implica que uma vez que eu os escuto, eu tenho que obedecer tudo que eles estão me solicitando. Não, eu que sou o adulto da relação, eu que tenho um critério de saber o que é ou não conveniente naquele relacionamento. Demonstrar amor demais estraga? O amor nunca estraga. O que estraga é a forma infantil de afeto. Eu posso brincar, amar, colocar no colo, fazer cosquinha, e quando você agora parou, vamos estudar, desliga o computador, acabou. Não tem mais como negociar isso aí, porque ele tem que entender que é um pai e uma mãe que é afetuoso, mas que é ordenador. É o que a gente chamaria em administração de líder situacional. Na hora que tem que ser democrático, ele é democrático, mas na hora que tem que ser autocrático, ele é autocrático, porque tem hora que você tem que decidir, ponto. E as crianças de hoje, elas são verdadeiros procuradores federais em argumento. Eles têm uma capacidade de argumento que, se você deixar, você se convence que eles estão certos e ainda pede desculpa, né? Porque pensa num povo que vem com a lábia massa. Então você tem que. Tem uma hora que chega assim, não adianta argumentar, não adianta você ficar aí enfeitando, argumentando, porque eu decidi isso e vai ser isso e pronto. Então essa é a condição essencial. Não é que eu deva segurar o meu amor, o meu afeto ou ficar rígido. De jeito nenhum. Eu posso me derramar em amor, mas manter a ordem. Na cabeça dos pais, eles estão dando demais, coisas que eles nunca Hum. tiveram. Como é que a gente pode fazer ou dar uma luz para esses pais se livrarem dessa condição de fazer sempre uma chantagem emocional no filho? O amor a gente dá sem espera de trocas, né? Eu tenho que amar e ponto. É o futuro que vai fazer com que aquele amor vá ser devolvido. E a outra coisa, o amor, quando eu cobro por ele, ele perde o valor. Toda vez que eu tenho que pedir que você reconheça o que eu faço, aquilo que eu estou fazendo perde o valor. Então, quando eu educo um filho e dou o meu melhor, é porque essa é uma condição minha interna. Eu quero dar o meu melhor para o meu filho. O futuro e a maturidade dele vai fazer com que ele reconheça. Os pais querem reconhecimento na infância e na adolescência. Não vem. O reconhecimento vem na fase adulta. Eu me lembro das muitas vezes que eu odiava minha mãe. Eu odeio. Toda vez que ela ia de encontrar um interesse meu, eu dizia que eu odiava. E ela olhava.
Aí ela não ia atrás, não, meu filho, não me odeia, não, de jeito nenhum. Ela fez, é o seguinte, você me odeia, mas eu te amo. Um dia você vai entender que eu estou fazendo o melhor para você. Eu não espero que você reconheça isso agora. É uma imaturidade os pais quererem que os filhos entendam as ações deles. Agora, o significado delas. As ações de um pai e de uma mãe que educam um filho, em muitos momentos, encontram o interesse dos filhos. Então, quando eu mando desligar o computador, fechar a Netflix, acabar de desligar o smartphone, sair da rede social e estudar, ele não acha legal isso. Quem vai achar legal? Agora, é o que tem que ser feito. Eu não posso imaginar que eu faço isso e ainda tem que ter. Papai, mamãe, obrigado, você está certo. A gente só sabe isso depois da fase adulta. Existe uma geração de pais inseguros? Há muitos são pais inseguros. Junta-se pais inseguros com crianças com poder de argumentação maior, o caos está feito. Porque aí você tem um promotor de justiça defendendo a própria causa, que é a criança, certo? E dois juízes vacilantes, que tem o cargo, mas não assume o poder de ser o juiz que decide. Então tem o cargo e fica vacilando no poder. Quando não, eles ficam disputando entre si a lei. Então, assim, um diz uma coisa, o outro diz a outra. A criança está lá olhando, observa essa fragilidade na relação e começa a jogar com isso e a tirar vantagem de um e de outro. Tem casos em que a criança leva o casal ao divórcio. Não é nem porque é mal, é porque a criança, Ariano Suassuna, que é um grande escritor paraibano, que fez Volta da Compadecida, ele diz que as crianças são perversas porque são inocentes. Ou seja, não é porque elas são maquiavélicas, elas são inocentes, elas estão em busca do próprio interesse. Ela sente que o pai vacila e a mãe vacila, ela vai jogar um contra o outro para conseguir o que ela quer. Então, é preciso que você assuma seu papel e, e se empodere do seu papel de pai e de mãe, ou qualquer figura que cumpra esse papel, seja uma tia, um, um avô, ou mesmo em casais homoafetivos, a regra é a mesma, você tem que cumprir esse papel ordenador, certo? Porque no fundo, a gente quer limites. As crianças estão implorando por favor, cumpra o seu papel, porque eu não tenho maturidade de escolher. Na medida que você não cumpre o seu papel, você delega para mim a função que não é minha e me estressa, me angustia, me dá sofrimento, porque eu vou ter que fazer escolhas que você tem que fazer para mim. O que é educação? A criança nasce com muitas limitações cognitivas, emocionais, e a gente vai fazendo tudo por ela. A gente limpa ela, a gente dá banho nela. Na medida em que ela vai crescendo, ela vai se empoderando. Ela passa a dar banho em si, ela passa a dar nó no sapato. Isso também vale para as emoções. Então, no início, eu decido tudo. Eu decido que colégio você vai estudar, eu decido que roupa você vai usar. Na medida em que você vai amadurecendo, eu vou delegando a você um poder, mas eu vou testando você. Se eu der esse poder antes do tempo, eu distorço sua cabeça. Então, quem tem que escolher, quem tem que decidir, somos nós, os adultos. E mesmo que a gente erre, porque outra coisa é fundamental, tirar da cabeça que você não vai botar trauma no filho. Pode ter certeza, vai traumatizar, porque a gente erra na educação. O objetivo da gente é minimizar o processo. Isso é igual a imaginar que eu vou conseguir exercer a psicologia sem nunca falhar no consultório, que eu vou ser um médico que nunca vou cometer um erro médico, que eu vou ser um professor que nunca vou me equivocar na sala de aula, que eu vou ser um ser humano, enfim, que nunca vou errar. Isso cria um estresse tão grande que faz com que o pai e a mãe fiquem numa cobrança de ser um ser perfeito na educação, e parece que o povo tem um projeto de criar uns X-Men, né? Sim, eu vou criar uma pessoa super potente em tudo. Vai ser melhor do que eu, mais bonito do que eu, mais inteligente do que eu, vai ter mais sucesso que eu, vai ter mais dinheiro que eu, e vai fazer tudo que eu não fiz. É como se eu quisesse passar limpo sua vida na vida do filho. Tem pessoas que perguntam coisas elementares sobre o que fazer com o filho. Poxa, gente, eu digo sempre assim, você tem pelo menos um modelo de educação na sua cabeça. Todo mundo tem, que foi a educação que você recebeu. Né? Então, se você é hoje uma pessoa que tem uma vida financeira, mantém seu filho numa escola e leva uma vida digna, os seus pais podem ter sido pessoas muito difíceis, mas eles não falharam totalmente. Porque a prova é o resultado que você tem na sua própria vida. Então, esse modelo seu, ele já funciona. Agora, o que você vai fazer? Eu vou corrigir aquilo que de fato não funcionou. Né? Eu não vou abrir mão da norma, da disciplina, do respeito, porque eu mantenho isso que foi funcional, mas eu agrego o diálogo, a tolerância, a conversa, a amizade com os filhos, sem perder a posição de autoridade de pai e de mãe. E aí você vai visitar um amigo e um casal de amigos, quando você chega lá, tá o filho na sala, no TV, ocupando o TV para jogar, você entra, a criança nem lhe cumprimenta, o pai e a mãe faz, olha quem chegou, o guri olha assim, ignora você completamente, aí o pai e a mãe faz, é assim, fica super concentrado. Não, isso é mal educação. Chegou um adulto na sua casa e o seu filho não dá boa noite e ir jogar no quarto porque a sala, a partir daquele momento tem que ser dos adultos,
O que é que a criança entende? O mundo gira em torno de mim. Quando esse menino, que acha que o mundo gira em torno dele, for casar com uma menina que acha que o mundo gira em torno dela, não, aí eles vão sentir o que é conviver dois egoístas. Como é que dois egoístas vão ver um casamento? Se o casamento é um constante exercício de doação, de tolerância e de renúncia. Tem algum exemplo assim dessa relação de pais que perderam o controle, perderam o respeito, achando que liberdade era suficiente? Inclusive, num dos capítulos desse livro que eu vou lançar que é sobre a educação de filhos, né? É o seguinte, eu conto uma história que eu chamo isso é um capítulo que eu vou chamar de reintegração de posse afetiva. Eu brinco com essa palavra. É o seguinte, é aquele pai que vem lendo o livro. Ele vem lendo o livro, aí ele lá para as tantas persegue, poxa, meus filhos já são adolescentes e eu me perdi. Isso que ele está pedindo aí eu não fiz na infância e agora eu tenho um monte de déspotas em casa. Aí eu faço a proposta, bom, vamos fazer uma reintegração de posse afetiva? Aí eu vou te contar uma história, que é um exemplo para que você entenda. Eu estava em João Pessoa com um amigo meu, muito rico, e ele tinha mandado 3 filhos para Disney, certo? 3 adolescentes. Ele tinha dado a cada um, fora passagem, cartão de crédito, US$ 5.000 para eles gastarem em 7 dias, porque ele tem grana. E aí ele chegou para mim, a gente estava em João Pessoa, ele fez assim, Rossandro, vamos pegar meus filhos no aeroporto, porque eles estão vindo da Disney, e eu queria ver a alegria deles de eu ter proporcionado isso para eles. Eu disse assim, não, eu não vou não, porque eu tô aqui na praia, você quer que eu vá pegar trânsito com você? Não, mas é só para você ver, vai ser tão lindo. Eles me recebendo no aeroporto e vendo e a gratidão que eles vão dar, porque eu proporcionei essa viagem. Eu fiz, não, então eu vou com você. Porque aí eu pensei, ele vai passar uma decepção tão grande que ele vai precisar de ajuda psicológica. Aí, achar que eles estavam agradecidos, eu conheço adolescente de hoje, eu sabia como era a educação que ele dava dos filhos dele, e ele tinha perdido algumas coisas. Então a gente chega no aeroporto, depois de alguns minutos da alfândega, sai aqueles 3 adolescentes com aquelas malas de outlet cheia, abarrotada, um com Mickey no pescoço, cabelo assanhado depois de 8 horas de voo da American Airlines, e extremamente com cara de tédio, que essa geração tem uma cara de tédio e de abuso, né? E aí o pai, bem empolgado, faz, e aí, meus filhos, como é que foi lá? Vocês foram na Universal, conheceram o castelo do Harry Potter e tudo. Aí eles, normal, pai. Bem assim, com cara de abuso. Não, mas me conta, gostaram? Vocês foram no Epcot também? Vocês foram no Magic Kingdom? Todas aquelas os parques que tem em Orlando. Ô, papai, o senhor já foi, sabe como é, tal, tal. Já foi, com aquela cara de tédio, né? Aí ele fez assim, já um pouquinho mais já sentindo o clima, ele perguntou assim, trouxeram o que para mim? Aí um olhou pro outro e fez, era para trazer alguma coisa pro senhor? Nem um chaveiro, disseram. Para completar a tragédia da cena, ele fez, mas hoje é meu aniversário. Nenhum lembrava. Ficou aquele silêncio. E eu estava naquela situação, Fabiana. Sabe quando você tem vergonha da vergonha que o outro está passando na sua frente? Nós entramos no carro, silêncio. Né? Aquele silêncio de constrangimento. Tipo assim, não vou nem tocar no assunto. Indo em direção a João Pessoa, os filhos perguntaram: o senhor alugou a casa de praia em Camboinha? A praia que eles queriam, os filhos, onde estavam os amigos. E o pai disse: não, eu aluguei no Cabo Branco, a praia onde ele queria estar, com os amigos dele. E um dos adolescentes disse: o senhor é muito sacana mesmo. Como é que o senhor apronta uma sacanagem dessa com a gente? Depois de uma viagem cansativa dessa, todos os nossos amigos em Camboinha, o senhor bota a sua casa em Cabo Branco. Aí ele faz: vocês são muito mal agradecidos. Veja, eu na minha infância passei por tantas e tais dificuldades, demorei a ver o mar. Aí o mais velho fez: começou a narrativa da saga do pobrezinho lá do sertão paraibano, já ironizando com a história pessoal dele, que para ele era dignificante tudo que ele conquistou. Aí quando ele olhou para mim, fez uma pergunta que eu detesto que me façam, Fabiano. Ele olhou para mim e fez: Rossandro, o que é que tu acha? Porque quando a pessoa me pergunta isso, eu me sinto na obrigação de dizer. Nem sempre que eu vou dizer o que a pessoa quer escutar. Eu fiz: você quer mesmo que eu fale? Ele disse: quero, por favor, me diga. Eu disse: se você tivesse feito com os seus pais 10% que os seus filhos fizeram agora de manhã, o que tinha acontecido? Eu estava sem o queixo, já tinha voado. Eu disse: você odeia seus pais? Ele disse: não, eu os amo profundamente. Sabe por quê, fulano? Porque eles sempre fizeram você respeitar eles. Eu conheço seus pais como os meus. Eles nunca deixariam você jamais tratá-los com tanto desprezo como seus filhos estão tratando. E eles estão fazendo isso porque você deixa. Aí ele pegou a mão e bateu assim no painel, com muita força, né? Pois agora nem Cabo Branco, nem Camboinha não vai ter mais veraneio. Todos vão voltar para casa e as malinhas de outlet estão confiscadas. Eu não deixo abrir em 3 meses, não serve nem um chaveiro para mim.
Aí o mais velho disse, que sacanagem, cala a boca. Aí deu outro murro assim no carro. Recuperação de posse afetiva. Ele tinha perdido o território para ele mesmo, ele se desempoderou e deu aos filhos um poder que não pertencia a ele e está recuperando. Porque enquanto você manda financeiramente na família, eles dependem de você, você tem poder de mando. Minha casa, minha lei. Foi um divisor de águas. A partir daquele dia, ele foi me dizendo, Rossandra, eu percebi o quanto eu tinha sido otário até aquele dia. O quanto eu tinha procurado poupar meus filhos das dificuldades que eu passei, e como eles estavam ficando egoístas. Então, a partir daquele dia, eu decidi com minha esposa que a gente estabelecer regra. Hoje, os meninos são um sucesso. Eu já atendi uma paciente que quem tinha um cartão da conta corrente eram as filhas. E na terapia, a primeira medida que eu disse assim, para a terapia funcionar, a primeira coisa que eu preciso é que você vá e tome o cartão de volta e mude a senha. Porque ela pedia dinheiro para fazer as unhas para as filhas. Tinha invertido o papel. Claro, quando ela fez isso, começou a rolar um barraco enorme na família. Porque quando você vai tomar o que é seu, há conflito. Não é verdade? Mas eu sempre digo, quando os pais estabelecem conflito em casa para estabelecer o seu papel, eles fazem isso com finalidade amorosa. Mas o mundo, quando vai tomar dos filhos adultos, eles destroem, porque eles não têm finalidade amorosa. Então é preferível que eles sofram, aspas, na minha educação e fogem competências, do que os torne frágeis, incompetentes e sofram profundamente na fase adulta sem nenhum tipo de anteparo emocional para lidar com perdas, prejuízos, fim de relacionamento, falência. O que de melhor os pais podem fazer para criar filhos emocionalmente equilibrados? Bem, o que acontece é o seguinte, esses pais de hoje, eles são frutos de uma geração que tiveram pais mais difíceis de trabalhar, eram pais mais duros, mais distantes. E eles desenvolveram a sensação seguinte, e passaram por dificuldades, inclusive financeiras, tiveram que ralar, vêm de famílias mais humildes. E essas dificuldades fizeram que eles tivessem uma infeliz ideia. Eu digo que infeliz ideia, por quê? Meus filhos não vão passar por isso. Só que eles esqueceram que justamente porque eles passaram por algumas dessas dificuldades, eles forjaram certas competências. No momento em que você priva seus filhos de passar por certas etapas da vida, cobrindo-os de cuidado, você os fragiliza. É preciso que os pais ajudem os filhos a suportar frustrações. A vida humana é cheia de frustrações. Quando eu evito que o meu filho se frustre, eu o torno incompetente, porque eu não vou estar sempre ocupando um espaço de evitar frustrações. Vai chegar um momento que eu não vou estar mais perto, eu vou morrer. Então, quando eu ensino, nem sempre pode, tem limites, eu faço um recorte da realidade. O que é que um pai e uma mãe faz? Ele tem um recorte, tem várias possibilidades, e o pai e a mãe diz, não, eu estou fazendo um recorte dos meus filhos. Eles podem até depois, adultos, fazer um corte diferente, mas eu tenho que fazer um corte. Então, crie os seus filhos para que eles tenham capacidade de suportar o mundo. E não para que eles sejam tão incompetentes que o mundo os tenha que suportar. É isso que eu tenho que imaginar. Eu tenho que criar, educar alguém para que um dia ele não precise de mim para dirigir a própria vida. Então eu tenho que educar um filho para autonomia total. E quando meu filho tem autonomia total, ele desenvolve um sentimento tanta gratidão que quando eu começo a ficar frágil com a velhice e eu perco a minha autonomia, ele vem para me devolver aquilo que eu dei.